Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá, o Talentos Brasil de hoje recebe duas grandes referências do violão de 7 cordas, Rogério Caetano e Jean Correia. Dois amigos que se encontram por meio dos seus repertórios autorais para mostrar toda a riqueza e a virtuose da música instrumental brasileira contemporânea. O que vamos ouvir aqui hoje faz parte do álbum 7, que a dupla dedicou ao mestre Dino Sete Cordas. Acompanhe essa viagem na companhia desses talentos do Brasil, Rogério Caetano e Jean Correia. Jean, Rogério, obrigado pela presença aqui no Talentos Brasil. Sobretudo vocês que agora fazem uma formação inédita, né? Com 2 violões de 7 cordas de aço. Isso aí. Vocês fizeram essa formação para gravar o disco 7 em homenagem a um grande mestre também do violão de 7 cordas, que é o Dino Sete Cordas, né? Como é que foi esse projeto? Como é que se deu esse projeto? Como é que nasceu essa ideia de juntar esses 2 talentos, esses 2 virtuoses, né, do violão,
Muito obrigado. Em primeiro lugar, a gente quer agradecer o convite também aqui e dizer que é uma alegria a gente estar podendo mostrar esse trabalho que a gente fez com tanto carinho, né, para homenagear esse mestre que é tão importante para essa linguagem dos sete cordas de aço. O Dino Sete Cordas foi quem estabeleceu os fundamentos utilizados por todo mundo que veio depois dele e que nós utilizamos até hoje, né? E esse projeto, no início do ano, liguei para o Jean e falei: Jean, esse ano é o centenário do Dino e a gente já tinha uma vontade de gravar, de fazer um projeto juntos. Eu falei: esse ano é a grande oportunidade, né, para a gente fazer esse projeto. E eu tinha uma ideia de fazer um disco com o número 7, né? E aí liguei para o Jean, expliquei para ele como seria mais ou menos a ideia de a gente gravar 7 músicas em duo, e ele topou na hora e nasceu o 7, é isso aí. Vocês são parceiros musicais há muito tempo, né? Bom, quanto tempo pelo menos? Eu comecei tocando cavaquinho, depois passei para o violão com uns 15 anos, e desde os 15 anos o Rogério é uma referência para mim. Porque, enfim, depois do Dino Sete Cordas tiveram vários violonistas, e o Rogério trouxe um jeito diferente de se tocar o violão de 7 cordas, se baseando, claro, na linguagem do Dino, mas trazendo vários elementos modernos e contemporâneos para o violão de 7 cordas. Então, eu já conheço o Rogério há muito tempo, de escutar as gravações dele, ou com o Zeca Pagodinho, ou com o Trio Brasília Brasil, com o Hamilton de Holanda aqui. E eu me lembro que eu acho que devia ter eu tô com 30 hoje, eu devia ter uns 17, 18 anos na época, então já tem uns 12 anos. Foi quando o Rogério foi tocar em São Paulo, não me lembro com qual projeto, e uma amiga nossa em comum, a Roberta Valente, me apresentou ele. E a partir daí, enfim, além de meu ídolo, passou a ser meu amigo. E aí direto a gente se encontra quando eu vou pro Rio, quando ele vai para São Paulo. Quando ele vai para São Paulo eu fico em casa, quando eu vou pro Rio eu fico na casa dele. E aí a nossa vontade de fazer esse disco já vem de muito tempo, né, Rogerinho? E agora deu certo. Agora deu certo. Calhou com esse centenário do Dino, centenário do Dino, exatamente. A gente não podia deixar passar em branco. Então, uma relação de discípulo e mestre, e de parceiros musicais e de amigos também, né? Porque vocês se tornaram também companheiros, né? A gente teve uma empatia muito grande, assim, logo que a gente se conheceu, né? E a gente compartilha uma grande amizade, né? Um grande carinho, respeito, uma admiração mútua, né? E da minha parte, assim, gravar com o Jean também é uma alegria muito grande, porque é um talento muito especial, né? Então a gente se entende muito bem, assim, musicalmente falando, né? As coisas acontecem de uma forma mais natural e mais rápida, né? Maravilha, então vamos continuar essa viagem aí. Próxima vai ser o Pingo de Ouro, Rogerinho no Baile, que foi você que fez, né, Jean? Que história é essa do Rogerinho no Baile? Rogerinho no Baile foi um dia que a gente estava passeando lá em São Paulo. Falei: Rogerinho, vou fazer essa música, vou colocar esse nome. A Milena vai ficar brava, mas depois ela me perdoa. Que baile é esse, né? Ela já foi questionada esse baile, né, Rogerinho? E em seguida, uma composição sua, né? Depois vamos de Agora é a Hora. Agora é a hora. Isso aí. Qual é agora? Qual é a hora de agora? Agora é a hora do violão de 7 cordas solista, né? Que é o que a gente está mostrando com esse trabalho aqui. Então vamos lá, vamos continuar nessa viagem musical com Jean Correia e Rogério Caetano.
Que maravilha, né? Eu queria entender melhor
Esse instrumento, quem é que pode me explicar? O que é um violão de 7 cordas? Como é que ele surgiu? E quero saber também de vocês, como é que vocês se apaixonaram por esse instrumento e por quê? Eu acho que a versão mais provável é que o 7 cordas ele tenha surgido aqui no Brasil pelas mãos de violonistas russos e algum luthier viu e copiou o instrumento, fez também um violão de 7 cordas, né? Eu acho que essa versão é muito provável porque teve até uma série recentemente, foi apresentada pelo Yamandu Costa, e que nós participamos, e que mostra uma semelhança muito grande dos instrumentos, inclusive da cabeça, dos instrumentos, de um instrumento antigo que era feito no Brasil, que até hoje existe, que se chama do solto, né? Que era aquela marca de instrumento que o Dino usava, né? E então, respondendo à segunda pergunta, esse violão é um violão que é o 7 cordas de aço tradicional, o violão de 7 cordas de aço, que é muito utilizado, né, dentro da escola do samba, do choro. É um instrumento super presente na história fonográfica brasileira, né, a partir do momento que o Dino passou a tocar. Então ele gravou de tudo, né, disco de forró, disco de samba, disco de choro, disco de valsa, enfim. Qual é a nota a mais que ele tem de um violão comum? É a 7ª corda, o dó, né? A gente tem aqui o mi, si, sol, ré, lá, mi e o dó. E o violão de 7 cordas, ele tem as 2 primeiras de nylon e a partir da terceira todas são aço. Entendi. É isso aí. Acho que é importante falar do violão de 7 cordas também sobre a função dele. Do violão de 7 cordas de aço tradicional dentro de um regional de choro ou dentro de um grupo de samba. Geralmente o violão de 6 cordas faria a parte de acompanhamento com acordes com a mão esquerda e a parte rítmica com a mão direita, que é o que vai caracterizar o gênero, que vai caracterizar a levada, se é um choro, um samba, um baião, enfim. Mas mais tocado com acordes. O violão de 7 cordas, além de fazer esses acordes, esse tipo de acompanhamento com acordes e parte rítmica, a gente toca melodias secundárias na região grave do instrumento. E por isso essa corda a mais. Então, enquanto um cantor está tocando a melodia principal, ou um solista de um regional está fazendo a melodia principal com uma flauta ou um bandolim, a hora que sobram nos espaços, o violão de 7 cordas completa com essas melodias graves. Que são, ao invés de fazer só isso aqui, por exemplo, essas frases. Maravilha. E como é que São as você se baixarias. apaixonou por esse instrumento? Claro, além de ter ouvido, né, o Rogério tocando, como é que foi? Como é que se deu essa tua ligação com o instrumento? Bom, eu comecei tocando cavaquinho, meu pai me ensinava os choros, tirava, ele, apesar de não tocar, ele tinha um bom ouvido, pegava o cavaquinho e tirava os choros dos discos e depois me ensinava e me levava para as rodas de choro para praticar. As rodas de choro em São Paulo, a Contemporânea, o Manuel Andrade, enfim, rodas tradicionais, algumas que existem até hoje. E nessas rodas eu comecei a solar e comecei a perceber aqueles violões tocando essas baixarias com liberdade. Cada hora eu reparava que eu tocava a mesma coisa sempre, que era a melodia do choro, e reparava que o violão de 7 cordas cada hora fazia um negócio diferente com aquelas baixarias. E depois fui entender que essa linguagem do violão de 7 cordas era improvisada, era criada na hora, essas baixarias. E aquilo me encantava, né? Essa parte de criação do violão de 7, a sonoridade, enfim. E aí com o tempo fui me apaixonando por esse instrumento nas rodas, depois comecei a me apaixonar pelas gravações do Dino, enfim, de outros grandes violonistas, do Rafael Rabelo, do Rogerinho. E aí passei a estudar o violão de 7 cordas. E você, Rogério? Como também. É que nasceu essa paixão aí? Eu passei pro violão de 7 cordas quando eu tinha 12 para 13 anos. Antes você estudava? Tocava cavaquinho também. Meu primeiro instrumento foi o cavaquinho. Aí comecei a tocar muito novinho, com 6 anos, 7 anos, já tinha um repertóriozinho assim de coisas do Jacó do Bandolim, Valdir Azevedo, coisas que o instrumento comportava, né? Então, assim como o Jean, eu também solava. E com 12 anos, eu passei pro violão de 7 cordas quando eu ouvi aquele disco
Elisete Cardoso com o Jacó do Bandolim, o Zimbo Trio e o conjunto Época de Ouro, que tinha o Dino tocando. Tem até aquela gravação antológica, né, que é feita ao vivo, que é desse disco, do Barracão de Zinco. Foi gravado ao vivo no Teatro João Caetano. Então, ali me deu um estalo que era o que eu queria em música, né? E aí passei por esse mesmo processo que o Jean. Comecei a tirar todas as gravações do Dino, tudo que tinha o Dino eu tirava. Depois conheci os irmãos Walter e Valdir, aqueles discos do Roberto Ribeiro, depois Rafael Rabelo, uma série de violonistas maravilhosos, né? O Alencar aqui de Brasília, Fernando César, Augusto Contreiras lá de São Paulo, o Edmilson Capelupi, o Zé Barbeiro, o Luizinho Sete Cordas. Então, são boas referências. Boas referências. Então, eu comecei a absorver tudo isso e condensei e virou a forma de tocar. Né? Maravilha. E essa próxima música que vocês vão executar é uma homenagem ao Dino também, né? Se chama Valsa para Dino. E é uma composição da dupla, né? Como é que foi compor a 14 cordas? Pois é, essa música, quando eu cheguei na semana que a gente ia gravar o disco, porque a gente agendou assim, pra gente tocar durante uma semana e gravar. Eu cheguei em São Paulo na segunda-feira, a gente começou a trabalhar e a gente gravaria na sexta e no sábado. E aí eu mostrei essa música pro Jean. Eu tinha uma primeira parte pronta. E aí ele fez a segunda parte, a gente foi fazendo ali junto, meio que na hora, e arrumando algumas coisas da primeira também. E aí nasceu a música. Foi assim, veio de uma vez. Maravilha. Em seguida a gente vai ouvir uma outra música, acho que do... É minha, o Coco Quebrado. Rogério, Coco Quebrado. Isso aí. Bom, então vamos continuar aqui com Jean Correia e Rogério Caetano no Talentos Brasil.
Estamos de volta com o Talentos Brasil, hoje celebrando o violão de 7 cordas no talento de Rogério Caetano e Jean Correia. No repertório, composições da dupla em homenagem a outro mestre do instrumento, Dino 7 cordas.
Que maravilha! Agora falta executar uma canção do homenageado, né? Do Dino Sete Cordas. Isso aí, Aperto de Mão é a próxima que a gente vai ouvir, né? Isso aí. Conta um pouco sobre o Dino Sete Cordas, porque ele foi, digamos assim, um referencial, né? nesse instrumento. E qual foi a contribuição que ele, de fato, trouxe para a execução do violão de sete cordas? O Dino é o pai de todos os sete cordas do Brasil, né? Então ele estabeleceu os fundamentos de uma forma definitiva, né? Antes do Dino tocar, o sete cordas tinha um instrumento, tinha uma função mais como se fosse um bombardino, um instrumento de condução, né? E o Dino passou a tocar passou a ser realmente um instrumento de contraponto, né? Propriamente dito. E ele estabeleceu também o padrão sonoro, né? Ele passou a utilizar essas cordas de aço lisas, que a gente utiliza até hoje, e que é um encordoamento para guitarra, e que virou o padrão sonoro dos sete cordas de aço, né? As duas primeiras de nylon, e da terceira até a sétima, essas cordas de aço lisas, né? Sim, como a gente viu. E o próprio instrumento também é um instrumento diferente, organicamente, né? O violão de sete cordas é um instrumento que tem mais madeira, ele é um instrumento mais pesado. As cordas de aço são mais tensas, né? Então é um instrumento que precisa ser mais robusto, né? O Jean estava até comentando, o leque também é diferente. É como se fosse um outro instrumento, diferente do violão de 6 cordas ou dos 7 cordas de nylon tradicional, ele tem uma construção diferente. O luthier tem que se especializar, né, Rogério, para construir um instrumento de aço. As próximas canções são de Jacó do Bandolim e Geraldo Pereira. Por que vocês escolheram esses dois compositores, digamos, para figurar aí dentro do repertório de vocês? Porque agora, em 2018, né, estamos comemorando o centenário desses três grandes, né, nomes da música brasileira, que são Dino Sete Cordas, Jacó do Bandolim e o mestre do samba, Geraldo Pereira, né? Não poderiam ficar de fora. Com certeza. Então vamos encerrar com esses três mestres. Isso aí, né? Vamos lá. Graças ao talento também do violão de sete cordas. Bom, para você que nos acompanhou, espero que tenham gostado do nosso Talentos Brasil de hoje. E deixo vocês então com Rogério Caetano e Jean Correia, finalizando o nosso programa com Jacó do Bandolim, Geraldo Pereira e agora, em seguida, Dino Sete Cordas. Até o programa que vem.